Olá, gente. Vamos começar a aula. Então, eu vou começar essa aula lembrando um probleminha que eu tinha deixado na aula passada. Eu queria discutir esse problema e aproveitar o problema para avançar um pouco na teoria, né? Então, o problema é o seguinte: eu fiz dois desenhos aqui. Esse aqui que eu estou passando o mouse em cima seria um desenho indicando três retas, L1, L2, L3, que tem uma interseção comum, esse pontinho vermelho aqui. E aí eu queria considerar a reflexão com relação a essas três retas, e em duas ordens distintas, né? Então, primeiro, eu estou chamando de sigma as reflexões, tá? Então, a primeira composição seria pegar a reflexão com relação à reta L1, depois a reta L2, depois a reta L3. E saber se isso é a mesma coisa que... Ops, perdão, aqui eu cometi já um erro. Eu escrevi aqui, né? Porque aqui é óbvio que sigma 3 bola, sigma 2 bola, sigma 1 é igual, né? Perdão, acontece. Deixa eu botar aqui. Então, o que eu queria ter escrito e não escrevi é isso. Se você trocar a ordem, né? Na primeira transformação, eu faço a reflexão com relação a L1, L2, L3. Na outra transformação, primeiro com relação a L3, depois L2, depois L1. Saber se vale a igualdade, como transformação, essas transformações são iguais ou não. E a outra questão parecida, você tem novamente a composição de reflexões. Então, aqui à esquerda, primeiro aplica sigma 1, depois sigma 2, sigma 3, sigma 4. Eu quero saber se isso é igual a você... Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui de novo. Fiz besteira aqui de novo. Porque aqui eu repeti o 1, né? Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso. Bom, quis adiantar um pouco para não gastar tempo escrevendo, mas escrevi errado, tá? Então, será que essas duas composições são iguais? Então, como é que a gente pode abordar, né, esse problema? Então, eu vou primeiro olhar para esse problema envolvendo três reflexões. Então, vamos olhar para uma reflexão. Tem várias maneiras de a gente fazer isso, tá? Tem um livro lá do Elon, ele faz de uma maneira. Então, para não ficar repetindo o livro, aqui eu vou tentar fazer uma outra discussão um pouquinho diferente, olhando, imaginando o seguinte, né? E só para a gente, como é que eu posso dizer, poder trabalhar, eu vou desenhar aqui os eixos cartesianos, tá? Usuais, eixo X, eixo Y, tá bom? Você pode escolher uma origem e aí fazer considerar os seus eixos. Então, eu vou pensar que a reta L1 passa pela origem, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma reta passando pela origem. E, não, a gente perde tempo com isso, né? Então, desculpa, gente. Vai ser mais ou menos uma reta, mais ou menos passando pela origem, tá bom? Vamos supor que aqui eu tenho uma reta L1, então eu vou querer primeiro entender a reflexão com relação a uma reta que está inclinada em relação aos eixos aí. E vamos dizer que a inclinação aqui um ângulo θ1, tudo bem? E aqui eu vou pegar um pontinho do plano. É claro que se o ponto estiver sobre a reta, aí ele fica parado, né, com relação à reflexão. E aqui eu vou imaginar que eu tenho esse segmento de reta
ligando esse ponto à origem, faz um ângulo com o eixo X. E aqui, deixa eu botar outra cor. Aqui, não sei se vai ficar bom isso no desenho. É difícil desenhar. Ai, meu Deus. Enfim, gente, perdão. Eu vou pegar aqui um ponto, tá? Esse ângulo grande é o θ1, e aqui tem um ângulo relativo a esse ponto que eu peguei, eu vou chamar de alfa, tá? Então, o ângulo grande que ficou borrado aqui é o θ1, e esse outro ângulo aqui é alfa. E aí a reflexão, a gente pegaria uma reta perpendicular a L1 passando por esse ponto, tá? Algo mais ou menos assim, né? Então, eu estou querendo descrever essa reflexão em termos de que eu pego um ângulo alfa, tá? E aí a imagem vai formar qual ângulo aqui, né? Com o eixo X, tá bom? Então, eu teria aqui um ângulo e assim. Que ângulo seria esse, tá? Então, é como se eu quisesse pegar um ponto que faz um ângulo alfa com o eixo X, e por essa reflexão, ele vai ser levado num ponto e vai fazer qual ângulo com o eixo X, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma pequena figura aqui. Como é que ficaria, né? Olha, esse ângulo aqui, deixa eu botar com uma cor. Vocês concordam que... Eu não sei se vocês concordam, né? Porque eu não estou vendo vocês, mas seria a diferença entre θ1 e alfa. θ1 menos alfa, certo? E aqui desse outro lado, eu também teria, né, porque é uma reflexão, também teria θ1 menos alfa. Tá bom? Você pode pensar em semelhança de triângulos e tal. Então, somando tudo, vai dar quanto, né? Eu vou andar alfa, depois eu vou andar θ1 menos alfa, depois eu vou andar mais θ1 menos alfa. Então, vai dar alfa mais 2 vezes θ1 menos alfa. Certo? E isso é igual a... É isso mesmo? 2 θ1 menos alfa. Tá certo? Então, se eu sair de um ponto que faz... cujo segmento aqui, ligando esse ponto à origem, faz um ângulo alfa com eixo X, eu vou parar num ponto que faz um ângulo 2θ1 menos alfa. Tudo bem? E agora, eu posso tentar, a partir dessa observação, fazer as composições, tá? Usando essa mesma ideia de olhar para o ângulo, né? A variação do ângulo. Então, vamos supor que L1, né, faz um ângulo θ1, aí eu tenho as outras duas retas, L2, eu vou ter um ângulo θ2, e aqui um L3 fazendo um ângulo θ3. Mas aí, quando eu for analisar essas outras reflexões, é só trocar o papel de θ1 aqui por θ2 por θ3, tá bom? Então, ó, a aproximação que eu chamei de reflexão com relação a L1 é σ1, ela leva um ponto fazendo um ângulo alfa, no ponto fazendo um ângulo 2θ1 menos alfa. Então, como é que vai ficar se a gente pegar e aplicar sucessivamente σ1, depois σ2 e σ3, tá? Então, na primeira etapa, a gente sabe o que vai acontecer. E agora, se a gente aplica agora a transformação σ2, o que vai acontecer, tá? Então, vamos dizer assim, quem está fazendo o papel de alfa vai ser esse cara aqui, 2θ1 menos alfa, quem está fazendo o papel de θ1 vai ser o θ2. Então, vai ficar
2 θ2 menos 2 θ1 menos alfa. Tá certo? E aí a gente pode agora fazer a última composição, que seria σ3, tá? Então, novamente, quem está fazendo o papel do ângulo, né, é o θ3, então vai ficar 2 θ3 menos, tá? Tudo isso que está aqui, né? Então tem que tomar cuidado para não errar o sinal. Espero que eu não erre. 2 θ2 menos parênteses 2 θ1 menos alfa. Tá? Então, no final das contas, quando eu pego um alfa e faço nessa ordem, né? Σ1 primeiro, depois Σ2 e depois Σ3, eu vou chegar nisso aqui, né? Então, vamos ver. Vai dar, o alfa vai dar mais ou menos alfa, né? Tem esse menos aqui, tem esse menos aqui, tem esse menos aqui. Então, tem três sinais de menos. Então, vai dar menos alfa, tá? E depois, o que vai acontecer, né? Tem mais duas vezes, vai ter um 2, eu já vou botar em evidência, θ3, vai ser sinal positivo, o θ2 vai ser sinal negativo, e o θ1 vai ser sinal positivo. Tem o sinal positivo. Aqui, certo? Então, em termos dos ângulos, o que acontece? Você pega um camarada que faz um ângulo alfa, ele vai parar no camarada que faz um ângulo menos alfa, mais essa soma aqui. Agora, para responder a nossa pergunta, né? Se a gente fosse fazer o mesmo tipo de coisa, só que agora aplicando primeiro σ3, depois σ2, depois σ1, o que ia acontecer? Só ia inverter o papel do 1 e do 3 aqui, né? E aí, a gente, como o 1 e o 3, está vendo que eles têm o mesmo sinal, positivo. Se a gente troca nessa expressão aqui, θ3 pelo θ1, essa expressão é invariante. Então, o resultado é o mesmo, tá? É o mesmo. Exatamente o mesmo. E aí, com isso, você pode ver que se esse ângulo vai ser o mesmo, então, como a distância aqui é preservada, né, pela isometria, os pontos vão coincidir, tá? Então, a resposta é a essa primeira pergunta, né? Sim. Lembrem que na aula que nós fizemos, a nossa primeira aula, a gente viu que nem toda troca que a gente faz aqui, né? Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3. Se fosse assim, 2, 1, 3, já não dava a mesma coisa, tá? E a gente pode ver isso pelas expressões aqui. Então, essa expressão é simétrica com relação à permutação do 3 com 1. Mas se você trocar o 2 com 1, vai trocar um sinal. Então, não vai ser a mesma coisa. Tudo bem? Então, eu acho que com isso a gente entende um pouquinho melhor essa composição de reflexões. E agora a gente pode olhar para a reflexão com 4, né? Então, ó, a primeira seria 1, 2, 3, 4, essa é a segunda pergunta. Então, até aqui, ó, eu já fiz até a terceira, né? Já fiz até a terceira aqui. Agora eu vou fazer mais uma vez, né? Então, seria, eu vou pegar alfa e vou considerar a composição de 4 reflexões. Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, tá? Então, ó, até essa terceira composição eu já sei como é que fica, tá? E aí tudo que eu tenho que fazer é botar, está faltando fazer a reflexão com relação à reta L4, a aproximação σ4. Então, seria 2 θ4 menos o input aqui, que foi
todo esse negócio aqui, né? Então, vai ficar menos alfa mais 2. Na verdade, dá para ver que tem um padrão aqui, né? É porque é 1 menos 2. Então, aqui se a gente fosse imaginar um padrão, deveria aparecer um menos θ4 aqui. E aí, o sinal do alfa também vai alternando, né? Alguma coisa assim. Então, mas vamos fazer aqui direitinho. Então, botei menos alfa mais 2, que multiplica θ3 menos θ2 menos θ1. θ3 menos θ2 mais θ1, acho que eu falei errado. Tá. Isso aqui é igual a alfa. E aí a gente vai ter uns sinais aqui, né? Vamos ver aqui. Então, ó, o θ1 está ficando com sinal negativo, né? Então, vamos lá, mais 2 vezes. O θ1 parece que é sinal negativo. É isso? Então, θ1 menos θ2 mais... Peraí. Estou errando aqui tudo, né? Então, fica com sinal negativo. Menos θ1 mais θ2 menos θ3 mais θ4. Então tem que tomar cuidado com esses sinais, né? Que eles vão se alternando aí. Ok, mas de qualquer maneira a gente tem essa expressão, né? E aí se a gente olha para a simetria dessa expressão, olha só, se eu trocar o 1 com o 3, não muda nada, tá? E se eu trocar o 2 com o 4, também não muda nada. Então, se eu trocar o 2 com o 4, a gente tem 4 aqui, eu vou botar 2. Onde tem o 3, eu boto 1. Onde tem o 2, eu boto 4. E onde tem o 1, eu boto o 3, né? Então, essa transformação aqui tem que ser igual a essa aqui, tá? Que é a resposta à relação à segunda pergunta. Não é isso? 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Ok? Então, a resposta também é sim. Então, essa é uma maneira de você olhar para esses problemas. E agora, avançando aí nesse entendimento das reflexões, vamos ver reflexões como transformações lineares. Tá? Então, não é qualquer reflexão, mas reflexões com relação a retas que passam pela origem. Tá? Então, se eu desenhar meus eixos aqui, eu vou pegar uma reta, vamos dizer que eu vou botar uma cor na reta aqui, vermelha. Tá? Imagina que eu tenho essa reta fazendo um ângulo θ. Tá? Eu quero refletir com relação a essa reta. Eu quero olhar isso aí como uma transformação linear e determinar a matriz que representa essa transformação linear usando a base canônica. E como é que eu vou fazer isso, né? Vamos encontrar a matriz, né? Não sei se vocês viram isso, quanto tempo vocês viram isso. Então, encontrando a matriz que representa a reflexão com relação à reta, L.
tá? Vamos supor que essa reta eu chamo de L, tá? E ela faz esse ângulo θ aí. Então, uma maneira de encontrar essa matriz, vou fazer assim, tá? Tem várias maneiras, mas uma maneira é assim, eu vou pensar nessa reflexão como uma composição de transformações. Por quê, né? Vamos supor que essa reta L coincidisse com o eixo X, né? Então, se ela coincidisse com o eixo X, né? Então, se o L é igual ao eixo X, tá? Então, aí fica fácil. Ó, se eu pegar um ponto de coordenadas XY, refletindo em relação ao eixo X, vai dar X menos Y. Então, a matriz, para essa reflexão especial, bem particular, seria a matriz, faz isso aqui, né? Com essas entradas. Tudo bem? Então, assim, essa aqui é fácil, né? Essa aqui é fácil. Agora, se a reta estiver inclinada, como é que você faz? Então, a ideia é... Deixa eu tentar fazer aqui meus eixos. Tem a minha reta. Ops. A caneta. Tem a minha reta assim. Tá? Então, eu vou fazer a reflexão em 3 etapas. Que etapas são essas, né? Primeira etapa, eu vou considerar a rotação com relação à origem, né? Que é uma transformação linear. Vou chamar de R menos θ, que esse ângulo aqui é θ, tá? Eu vou rodar no sentido horário, por isso que tem um menos aqui. Vou rodar, e aí essa reta vermelha vai coincidir com, após a rotação, vai coincidir com o eixo X, tá bom? Aí, o que eu faço? Eu faço a reflexão aqui. Posso chamar essa transformação de, digamos, sigma x, tá? Reflexão com relação ao eixo x. Só o nome, tá? Sigma x. E, tá, então eu peguei, tem um pontinho aqui, ó, por exemplo, tem um pontinho aqui. Quando eu rodo, esse pontinho vai parar mais ou menos aqui. Depois, quando eu faço a reflexão com relação ao eixo x, esse pontinho aqui, a reta vermelha continua, ela fica parada, né? Ela é invariante por essa transformação. E esse pontinho aqui, ele vem parar aqui em cima, tá? E aí, por último, para não sair da tela aqui, eu vou desenhar para baixo essa última composição, tá? Eu vou rodar de volta. No sentido anti-horário, eu vou rodar Rθ, tá? E aí, eu tenho... Então, a minha reta vermelha volta à posição original. Você tem que acreditar, ter fé aí no desenho. E esse pontinho aqui, tá? Ele foi o refletido. Então, esse pontinho aqui, ele acabou parando aqui, que é a reflexão com relação a essa reta, tá? Então, a gente pode olhar a reflexão com relação a uma reta inclinada como essa composição. E aí tem que tomar cuidado com a ordem, né? Então, a ordem aqui, ó, se eu fosse fazer um diagrama para vir para cá de maneira direta, seria primeiro aplicar a rotação com ângulo menos θ, depois a reflexão com relação ao eixo x, e depois a rotação agora no sentido anti-horário θ, tá? E aí, a gente aprende lá no curso de álgebra linear, introdução à álgebra linear, nada muito sofisticado, e a matriz que representa a rotação, ela de ângulo θ no sentido anti-horário, ela tem essa expressão aqui, cosseno menos seno, seno, cosseno. E se você trocar θ por menos θ, é só trocar aqui, né? E a matriz sigma, que representa sigma x, vou usar a
a mesma notação aqui, vai ser aquela que eu escrevi há pouco. Tá? Então, basicamente, eu tenho que fazer esse produto de matrizes. Tudo bem? Para ter a matriz que representa a reflexão. Vou usar uma abreviação aqui, C para cosseno θ e S para seno θ, tá bom? Porque senão eu vou ficar com tendinite de tanto escrever. Aliás, eu acho que eu já estou ficando. Bom, então vamos fazer rapidinho essa conta nessa ordem, tá? Ó, primeiro, na esquerda vai ficar essa matriz aqui, cosseno, cosseno menos seno, tem que tomar cuidado com os sinais, tá? Seno, cosseno. Aqui no meio tem aquela matriz simples. E aqui o último fator desse produto é cosseno, seno, menos seno, cosseno. Tá? Então, isso vai ser igual a quanto? Eu vou fazer primeiro a esquerda, a multiplicação. Então, você vai ficar com... aqui vai dar cosseno, depois seno, tá? E aqui vai dar seno. E aqui a última entrada dá menos cosseno. É isso? Desculpa se eu fico perguntando para vocês. E eu sei que vocês, no máximo, estão vendo esse vídeo. Às vezes nem ninguém vai ver, né? Então vamos lá. Desculpa, é força do hábito. E agora, terminando a multiplicação, vai aparecer cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado aqui. Aqui embaixo, primeira coluna, segunda linha, vai dar seno, cosseno, duas vezes seno vezes cosseno. Aqui vai dar também duas vezes seno vezes cosseno. E por último, aqui vai dar seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Então, esse é o resultado da composição, e seria essa matriz que representaria a nossa reflexão. Tudo bem? Então, eu queria voltar àquele probleminha usando matrizes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer supor que o ponto de interseção das retas é a origem, e aí eu posso usar essas matrizes para descrever as reflexões. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha só esse cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, ele é a mesma coisa que cosseno de 2 θ, né? E duas vezes o seno vezes o cosseno é a mesma coisa que o seno de 2 θ, tá bom? Agora, eu vou então fazer a composição de duas reflexões usando essas matrizes, tá? Então, composição de duas reflexões. Então, basicamente, eu tenho que multiplicar as matrizes, né? Para entender. Então, eu vou pegar primeiro refletindo em relação a uma reta com ângulo θ1, com relação ao eixo x, depois fazendo a reflexão em relação a uma reta fazendo o ângulo θ2. Então, vou ter que pegar... Notem que a ordem é importante, tá? A direita, quem você está aplicando primeiro é a direita, tá? Então, eu teria uma matriz assim, né? Cosseno de 2 θ1. Eu queria abreviar esses negócios aqui, mas tudo bem, eu vou escrever. Porque agora já tem θ1, tem um 2 aqui, fica meio complicado, né? Mas
essa seria a matriz, e essa aqui do lado é a mesma matriz, trocando θ1 por θ2. Tá? E aí vamos fazer essa multiplicação. Eu sei que tem gente que fala, matemática, não tem que fazer conta. Eu acho que, claro que a maioria dos matemáticos gosta de resolver problemas sem fazer conta. Mas é uma ferramenta muito boa você saber fazer as contas e não ter medo de conta. Tá? Porque, às vezes, as contas iluminam. Então, o Gauss fazia conta, o Euler fazia conta, até o Riemann fazia conta. Então, por que a gente não pode fazer? Né? Tá? Então, tá. Como é que fica a multiplicação dessas duas matrizes? Aqui, né, deixa eu dar de espaço. Vai ser uma matriz 2 por 2. Eu vou deixar ela maior aqui, porque talvez eu precise um pouco mais de espaço. Mas, por exemplo, o primeiro elemento o elemento da primeira linha, primeira coluna, seria uma soma, né? Soma do produto de cosseno de 2θ2 com cosseno de 2θ1, mais o produto de seno de 2θ2 com seno de 2θ1, certo? Agora, você pode já escrever isso usando uma identidade trigonométrica, aquela que a gente sabe, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que cosseno né, de 2θ2 menos 2θ1, por exemplo. Tá? Então, 2θ2 menos θ1. Apareceu esse negócio assim. Tá certo? Aqui embaixo, né, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter seno de 2θ2 vezes o cosseno, depois menos o seno de 2θ1 vezes o cosseno de 2θ2. Então, aqui embaixo seria seno de 2θ2 menos θ1. Tá? Agora, na primeira linha, segunda coluna, né? Como é que fica? Aqui vai ficar, tem, ó, seno de 2θ1 vezes o cosseno, e é isso. Depois menos seno de 2θ2 menos o cosseno. Então, esse elemento aqui é menos esse aqui, né? Tá bom? Menos seno de 2θ2 menos θ1. E por último aqui, ó, tem os senos multiplicando por sinal positivo, e aqui tem menos. Com esse menos vai dar mais. Então, vai ser cosseno ao quadrado, não, desculpa, cosseno de 2θ2 vezes cosseno de 2θ1, mais o produto aí dos senos. Então, vai ser igual ao que a gente tinha antes, né? Então, vai ser cosseno de 2θ2 menos θ1. Confere? Agora, se a gente olha para essa expressão, essa matriz aí, e eu chamo de, sei lá, vamos dizer, ômega, eu chamo de ômega, esse negócio 2θ2 menos θ1, tá? Então, essa matriz aqui, ela fica mais enxuta com essa abreviação, e cosseno ômega menos seno ômega, cosseno ômega. Mas isso aqui é a matriz que representa uma rotação com ângulo ômega, certo? No sentido anti-horário. Então, a gente está vendo aí, algebricamente, que a composição, né, dessas duas é uma rotação, né? É uma rotação
Qual o ângulo de rotação? O ângulo é 2, θ2 menos θ1. Então, a composição de duas reflexões é uma rotação. Engraçado, né? A gente pode ter convivido com espelhos desde a da nossa infância e a gente pode nunca ter se tocado disso, né? Que você compõe duas reflexões e isso dá uma rotação. Ok. Então, aqui, ó, voltando para aqueles nossos problemas, a gente tinha um problema que era assim, né? Aquele com 4, né? Você aplica σ1, reflexão, depois σ2, σ3, σ4. Mas aí a gente agora, com esse ponto de vista, a gente pode pensar assim, ora, essas duas aqui, ó, elas formam uma rotação com um certo ângulo. Essas duas aqui formam uma rotação de um certo ângulo, tá? E se vocês olharem lá, a ordem que a gente considerou aqui, ó, que a gente queria comparar, era essa aqui, certo? Mas, ó, aqui, de novo, tem esse σ4 bola σ3 na mesma ordem, esse grupo aqui de 2, que é uma rotação. E aqui também, σ2 bola σ1, é a mesma ordem, a rotação. Então, no fundo, essas 4 reflexões, você pode olhar elas como composição de duas rotações, certo? Mas o grupo de rotações no plano, ele é comutativo. Tanto faz você rodar primeiro um ângulo, depois o outro, ou primeiro o outro, depois o outro, que era o primeiro, tá? É comutativo. Então, com esse ponto de vista de que a composição de duas reflexões é uma rotação, e você, sabendo que o grupo de rotação ali no plano é comutativo, então isso aqui fica quase uma obviedade, tá? Isso é uma primeira observação que a gente tira dessa continha, né? Dessa observação aqui de que a composição de duas reflexões é uma rotação. Tudo bem? Vamos ver aqui. É uma continha um pouquinho, vamos dizer assim, chata, mas se você fosse compor 3 rotações, a gente fez a composição de 2, né? Se a gente agora fosse pegar uma nova matriz, escrever ela aqui à esquerda, trocando o θ2 por θ3 aqui, a gente podia fazer essa conta, tá? Então, se a gente tiver eu não vou fazer a conta, mas se a gente... Deixa eu só, talvez, tentar copiar isso aqui, ver se dá certo. Aqui. Tá. E aqui, vamos supor que perdão. Vamos supor que eu pegue aqui, ó, e encaixo aqui uma matriz e faço cosseno de 2θ3, seno 2θ3, seno de 2θ3 e menos cosseno de 2θ3. Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, essas duas, à direita e ao centro, já fizemos. Se você fizer isso aqui, tá? O que você vai obter vai ser o seguinte. Aqui você vai ficar com cosseno de... Eu fiz essa continha, tá? Mas vocês não precisam fazer se vocês não quiserem. Mas vai ficar uma coisa assim. Vocês podem fazer para ver se eu errei, tá? Menos θ1 menos θ3. Sempre é bom achar um erro que o professor faz, né? Então, aqui vai ficar seno de 2 vezes θ3 menos θ2. É isso. Menos θ1
Aqui vai ficar esse mesmo seno dessa mesma coisa aqui, tá? E aqui vai ficar menos o cosseno dessa mesma coisa que eu escrevi aqui, tá? Mas o que é se a gente estivesse usando matrizes, em vez daquela primeira maneira de olhar para o problema, aqui a gente também vê ó, que se eu troco o θ1 com θ3 aqui, esse termo não muda, esse termo aqui não muda, ó, aqui tem menos e aqui tem outro menos, vai dar mais, tá? E etc. Então, se você estivesse usando matrizes, você também ia ver que a resposta à pergunta lá é afirmativa. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui rapidamente quanto tempo como é que eu estou de tempo. Deixa eu ver se eu ainda aguento e vocês aguentam. Tá, eu acho que eu vou um pouco mais, estamos com 40 minutos. Então, acho que dá para ir um pouco mais. Ok. Então, agora, eu queria discutir sobre isometrias no plano, uma questão que é bem comum em matemática, né? Sobre os pontos fixos das isometrias. Isometrias no plano, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de a rotação, por exemplo, uma rotação. Você tem, como exemplo de isometrias, reflexão, translação. A gente pode pensar assim, né? Então, a rotação, ela deixa um ponto fixo, né? Que é justamente o ponto, enfim, pela definição de rotação, vai ficar um ponto fixo, só um, tá bom? Então, a rotação vai ter um ponto fixo, apenas, tá? A reflexão, ela tem infinitos pontos fixos, é uma reta, né? Uma reta de pontos fixos. Uma reta de pontos fixos. Então, assim, um ponto fixo, tá, gente? Desculpa se eu não... Eu acho que todos vocês sabem o que é um ponto fixo, mas você tem a transformação do plano nele mesmo, e aí eu vou dizer que o A é um ponto fixo, se o T de A é igual a A, tá? Então, A, ponto fixo. Quer dizer, a isometria não mexeu, ele ficou fixo, o ponto. E a translação, ela não tem nenhum ponto fixo. Então, pode parecer que a gente tem... mas será que você pode ter 7 pontos fixos? Né? Pode, claro. Se você tiver a identidade, né? Identidade, todos os pontos. Né? Ela fixa todos os pontos. O conjunto inteiro, né? Ela não faz nada, mas ela é formalmente considerada uma isometria. Então, a gente pode, dado uma isometria, pode fixar todo mundo, pode não fixar ninguém, pode fixar apenas uma reta, pode fixar um ponto, mas será que pode fixar 12 pontos apenas? E não mais que 12? Né? Esse tipo de coisa, será que pode acontecer? Umas coisas esquisitas? Então, a verdade é que não vai acontecer nada de esquisito no seguinte sentido, né? Bom, a gente vai usar isso aí para classificar as isometrias, né? Mas então, deixa eu fazer uma pequena observação, é que se você tem 3 pontos fixos, tá? Então, vamos ver o caso de 3 pontos fixos. Caso 3 pontos fixos.
Tá? Então, aqui a gente vai fazer uma distinção, né? Porque esses pontos fixos eles podem ser 3 pontos não colineares, e o caso 2 3 pontos colineares. Tá? Então, vamos ver o caso 1 primeiro, né? Então, vamos supor que você tenha 3 pontos, tá? Que são fixos. Então, eu poderia chamar esses pontos aqui de A, tem um desenho, tá? B, C. Quando eu falo pontos, tá implícito que são pontos distintos, tá? Senão não tem graça. E aí eu quero mostrar que se você tem essa situação, então se você tem T do plano no plano, tal que T de A é igual a T de B é igual a B e T de C é igual a C, tá? Então, T é igual a identidade. A identidade, quer dizer, então fixa todos. Se a isometria fixa 3 pontos não lineares, ela fixa todo mundo, tá bom? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Tá? Então, isso aqui estou seguindo a apresentação, a discussão lá no Elo. Tá? Se alguma coisa não ficar clara, vocês podem ler o livro, mas eu queria que vocês estivessem lendo o livro de qualquer maneira. Prefiro que vocês leiam o livro do que assistam as aulas, pelo menos essas gravadas, tá? Então, vamos lá. Aqueles exemplos anteriores lá tá bem diferente do Elo, tá? De olhar as matrizes e tal, mas isso aqui eu estou seguindo mais ou menos ele. Então, a ideia é a seguinte, vamos lá, a ideia é a seguinte, você tem esses 3 pontos não colineares, deixa eu fazer assim, e aqui você tem B e C, tá? Tá, então, como eles são colineares, eu posso considerar essas duas retas, vamos dizer, uma reta Rzinho, reta, e aqui essa outra reta Szinho. Tudo bem? Então, primeira observação o que acontece se eu pegar ponto, sei lá, D, né, pertencente a essa reta Rzinho. Então, vamos supor que eu pegue um ponto qualquer aqui, T, né? Eu vou pegar só porque... Tá, vou pegar um ponto aqui, D. O que eu posso falar sobre T de D, né? Tá? Então, a gente já viu que se você tem uma isometria, ela vai levar retas em retas, tá bom? Retas em retas. É uma bijeção. Então, essa reta R, ela vai ser levada numa outra reta, T de R. Mas, como o T de A é igual ao T de B, desculpa, o T de A é igual a A, o T de B é igual a B, então a reta T da reta R é a própria R, tá? Porque a reta R é levada nela mesma.
E a gente também sabe que a isometria T restrita a essa reta R, ela é uma isometria da reta, ou seja, ela preserva comprimentos ali na reta, tá bom? E, bom, aí eu vou usar algo que está lá no capítulo inicial do livro do Elon, que eu gostaria que vocês lessem. Ele é razoavelmente simples, tá? Onde ele classifica quem são as isometrias da reta. A gente já começou no plano, tá? Mas aí fica como exercício para vocês olharem. E que é o seguinte, ó, as isometrias da reta, você pode ter uma translação ao longo da reta, tá? Você pode ter uma simetria em relação a um ponto da reta, certo? Então, a simetria seria algo assim, né? Você pega, aqui está uma reta, você tem um ponto aqui, e aí se você tem um outro ponto aqui, ele está a uma distância, digamos, delta, esse ponto verde e o ponto vermelho estão a uma distância delta, então vai existir um único ponto aqui, que é chamado simétrico, do ponto verde com relação ao vermelho, tá? Então, a simetria com relação ao ponto vermelho vai fazer isso, onde essa distância aqui também é delta, tá? Então, as isometrias são essas. E, essa simetria é como se fosse uma reflexão, né? Unidimensional. Pode chamar de reflexão também, com relação ao ponto. E a observação aqui é que nessa reta R, a T já fixa 2 pontos, tá? E se ela fixa 2 pontos, então ela vai ter que ser a identidade. Ela vai ter que ser a identidade. Então, a moral da história é a seguinte, é que se você tem 2 pontos fixos aqui, na reta R, T de R, T restrita a R, é a identidade sobre a reta R, tá bom? Então, o T de D vai ser, na verdade, igual a D, tá? Para qualquer ponto na reta. Ok? Então tá, e aí o argumento que eu acho elegante é o seguinte, eu quero mostrar, né? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que para qualquer ponto do plano, por exemplo, um ponto arbitrário Z, T de Z é igual a Z. Então, eu vou escolher aqui, ó, botar em algum lugar, botar aqui para ficar o desenho mais bonitinho, mas eu vou pegar Z, né? Seja Z pertencente a P, arbitrário, tá? É um ponto qualquer, não tem nada especial nele. Então, se o Z ele pertence à reta R ou Z pertence a outra reta lá, nada a fazer, porque a gente acabou de discutir que que essas retas, essas 2 retas aqui, ó, que a gente sabe, vão ser fixas pela isometria. Então, se o Z, por acaso, estivesse aqui, T de Z seria o próprio Z. Tudo bem? Então, vamos supor aqui, como está no desenho, que o Z não pertence nem a R e nem a S, as 2 retas. Tá legal? Então, estamos supondo isso. Ok, né? Aí o que você faz? Você pode traçar uma reta que vai passar tanto por R, quanto por S, tá? E aí você vai ter esses 2 pontos de interseção, tudo bem? Então, vou chamar X e Y, que é mais ou menos, acho que é como o Elon, mesma notação do Elon, eu li o livro para preparar essa aula, deve ser não quis inventar outra notação, tá? Então, você traça essa reta aqui e você observa o seguinte, olha, o X ele está na reta R. Como a gente já sabe que a T
fixa a reta R, o ponto X é fixo pela T. Tá? Mesma coisa para o ponto Y. T de Y vai ser igual a Y. Mas aí, essa nova reta aqui, passando por X, Y e Z, como o X está fixado e o Y está fixado, a reta inteira está fixada, em particular o Z, como ele pertence à reta, ele vai ser fixado também. Tá? Então, eu sei que eu não estou escrevendo tudo, mas isso aí está tudo escrito no livro. Eu acho que não é nenhum mal de eu apenas usar palavras. E também, como está gravado, se você não entender, você pode voltar o vídeo. Tá? Então, conclusão, T de Z igual a Z. T de Z igual a Z. Tá? Então, teve blá, 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 tudo que eu falei, mas eu acho que eu falei coisas que fizeram sentido. Então, a conclusão é que T de Z é igual a Z. Tá? Então, esse é um resultado importante. 3 pontos fixos, se esses pontos não são colineares, isso implica que a transformação, a isometria, ela é a identidade. Tá? Uma outra maneira de você olhar para essas coisas é o seguinte, vamos supor que você tenha três pontos, desculpa, deixa eu pensar aqui, vamos supor que você tenha duas isometrias. Vamos dizer assim, T, num plano P, pode ser num outro plano, P', e S, também, tá? Duas isometrias. E aí vamos supor que você tenha três pontos colineares, não colineares, três pontos. Todo mundo no plano P, três pontos não colineares, tais que só um momento. Que a imagem, né, pela T e pela S, para esses três pontos, seja a mesma. Então, T de A igual a S de A, T de B igual a S de B, e T de C igual a C. Então, o que a gente pode concluir? Então, elas são iguais, tá? Então, S é a mesma transformação que T. Então, isso pode ser muito útil, né? Você quer mostrar que duas transformações são iguais, basta você mostrar que elas fazem a mesma coisa, elas fixam, né? Elas fazem a mesma coisa em três pontos não colineares. Aí você tem certeza de que elas vão ser a mesma transformação, certo? E como é que você prova isso? Então, é natural que a gente esteja discutindo essa questão que eu acabei de apresentar logo após o que a gente acabou de mostrar, né? A gente acabou de mostrar o seguinte, ó, que se você tem três pontos fixos que não são colineares, então a transformação é a identidade. Então aqui a gente tem um vento aqui agora, ó, T vai de P', P' e S também, né? Notem que ali na discussão anterior a gente tinha ponto, para falar de ponto fixo, eu tenho que sair de um plano P e chegar no mesmo plano P, porque senão eu não vou ter
como botar a igualdade, né? Igualdade para planos distintos não faz sentido. Pelo menos imediatamente não faz sentido. Então, eu quero, se eu quiser uma isometria de P em P, eu posso fazer assim, né? Eu posso aplicar primeiro T, depois, então, quando eu aplico T, eu saio de P e vou para P'. Se eu quero voltar para P, eu posso aplicar a inversa da S, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Então, isso aqui eu vou chamar de, sei lá, transformação R. Então, essa R, ela está indo de P em P. E ela é uma isometria porque ela é a composição de isometrias, né? Se em cada etapa eu preservo distância, então, fazendo composição, eu vou preservar a distância. E vamos ver como é que essa transformação funciona, né? Então, se eu pegar R de A, isso vai ser S a menos 1 de T de A, né? Mas, por hipótese, T de A igual a S de A. Então, vai ser S a menos 1 de S de A, pela definição de inversa, isso vai dar A. Então, A vai ser um ponto fixo da R. E, analogamente, né? Então, A, B e C são pontos fixos da R. Então, pelo que a gente viu, né? Então, o que acontece? Como A, B e C, de início, eles eram não colineares, R tem que ser identidade, não tem escapatória. E se R é identidade, né, eu vou ter que a identidade é S a menos 1 bola T. Se eu aplicar S dos dois lados, eu vou ter S igual a T, por exemplo. Tá bom? Então, é isso que a gente queria concluir. Então, assim, para 3 pontos não colineares, não tem muita flexibilidade, tá? E aí você pode pensar assim, e se fossem 2 pontos, tá? 2 pontos. Eu vou deixar lá no livro, o Elo discute esse caso. Espero que vocês leiam. Espero que vocês leiam e aí qualquer dúvida a gente discute, tá bom? Então eu vou parar por aqui. Obrigado pela atenção. De novo, se vocês tiverem observações para que eu possa melhorar a minha exposição, podem fazer, sem problema. Ok? Então, deixa eu parar aqui a gravação.